Qual é o pior pecado que você pode pensar? Seria a traição de Judas Iscariotes traindo Jesus? Seria o pecado do orgulho, o pecado que levou Lúcifer a ser expulso do céu como um raio? Seria a desobediência direta de Adão e Eva às instruções de Deus e a ingestão da fruta proibida? Seria Ananias e Safira, que mentiram ao apóstolo Pedro e isso resultou em suas mortes repentinas? Embora todos esses sejam pecados muito sérios com enormes consequências, vamos dar uma olhada em várias instâncias na Bíblia em que o pecado fez com que Deus agisse. Nos dias de Noé, antes do grande dilúvio mundial, a Bíblia diz o seguinte em Gênesis 6:5-6, Então, o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era somente má continuamente. E o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso pesou o seu coração. Imagine só o que nos é dito aqui: as pessoas pensavam em maldade, imaginavam maldade, agiam de maneira maligna, e a maldade era tão grande que partiu o coração de Deus a ponto de ele achar necessário destruir todas as criaturas vivas. Outra ocasião em que Deus agiu por causa do pecado e da maldade que viu foi em Números 16. Um homem chamado Corá liderou uma rebelião contra Moisés e Arão enquanto estavam liderando os filhos de Israel. Corá conspirou contra Moisés e exigiu que todos fossem permitidos a servir como sumos sacerdotes, mesmo sem instruções de Deus a esse respeito. A Bíblia nos diz que Corá incitou toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada do tabernáculo. Então, a gloriosa presença do Senhor apareceu diante de toda a comunidade. O que Corá fez foi um grande pecado diante de Deus, pois, em primeiro lugar, ele se nomeou sumo sacerdote, o que foi um ato de orgulho. Ele pensou que podia dizer a Deus o que fazer e agiu contra as instruções divinas. Desafiou Moisés e Arão. Em segundo lugar, o que Corá fez foi particularmente maligno porque desafiou e desprezou Moisés e Arão, dois homens que haviam sido chamados e ungidos por Deus. Eliminou os servos de Deus, e o que aconteceu foi o seguinte: imagine esta cena. Moisés recebe um aviso de Deus de que haverá julgamento para Corá. Então, Moisés diz ao povo para se manterem afastados de Corá e de seus seguidores. Em seguida, a Bíblia nos conta em Números 16 versículo 31-33. A terra abriu a sua boca e engoliu os homens, juntamente com suas famílias e todos os seguidores que estavam com eles, além de todas as suas posses. Eles desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e todos desapareceram do meio do povo de Israel. Isso foi um evento notável, um evento que mostra como Deus não tolera tal rebelião aberta contra seus servos. Essas ações orgulhosas de Corá levaram Deus a fazer o que muitos nunca teriam imaginado possível, e a terra literalmente se abriu e levou essas pessoas vivas, tudo porque tinham pecado em seus corações, tinham maldade em seus corações. Agora, para meu terceiro exemplo, quero levá-lo a duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Estes são lugares que estavam cheios de grande maldade e idolatria. As pessoas nessas cidades se afastaram do plano natural de Deus para o casamento e a pureza sexual. Duas vezes na Bíblia, recebemos uma descrição de quão pecaminosas essas cidades haviam se tornado. Gênesis 18 versículo 20 diz: Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande, e seu pecado é tão grave. E depois, em Gênesis 13 versículo 13, e agora, os homens de Sodoma eram maus e pecavam grandemente contra o Senhor. Veja, o mal em Sodoma e Gomorra era grande, e isso também entristeceu a Deus, o que levou ao julgamento sobre essas cidades. Gênesis 19 versículo 4 e 25 diz: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, vindo da parte do Senhor, dos céus. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação da terra. A maldade e o mal em Sodoma e Gomorra levaram à sua destruição. Agora, gostaria de destacar o pecado imperdoável que Jesus mencionou especificamente. Esse pecado imperdoável é mencionado em Mateus 12 versículo 31, onde Jesus diz: Portanto, eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A definição de blasfêmia, quando procurada no dicionário, é a ação ou ofensa de falar de forma sacrílega sobre Deus ou coisas sagradas, falar profanamente. Então, por que Jesus diz que a blasfêmia pode ser perdoada em qualquer forma, exceto quando é dirigida ao Espírito Santo? O verso seguinte nos dá algum contexto e esclarecimento.
No versículo 32, Jesus diz: quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na futura. Isso pode ser confuso para alguns. Por que a blasfêmia contra o Espírito é pior do que blasfemar contra o Filho? Jesus deixa claro que a blasfêmia imperdoável a qual ele se refere não é apenas dizer algo desrespeitoso sobre Deus. Não é simplesmente zombar ou falar com desrespeito sobre o Filho, embora isso ainda seja definitivamente um pecado do qual alguém pode se arrepender completamente, e Deus perdoará o pecador. A blasfêmia contra o Espírito não é simplesmente um pensamento ou palavra ruim, é a rejeição ativa do Espírito Santo, de sua mensagem e de seu trabalho. Isso inclui atribuir o trabalho do Espírito Santo ao diabo. Toda a humanidade herdou o pecado original de Adão e Eva, disso não há dúvida. No entanto, um cristão que tem o Espírito Santo habitando nele sente convicção do pecado e se arrepende. Uma pessoa ímpia que não tem o Espírito de Deus vivendo nela nem sequer se preocupa com os pecados que está cometendo. Na verdade, uma pessoa ímpia se orgulha de seu pecado ou se gaba dele. Como cristãos, precisamos estar conscientes de como vivemos, agimos e pensamos, certificando-nos de não cometer nenhuma das coisas que Deus detesta. Mas o pecado mais importante a evitar a todo custo é blasfemar contra o Espírito Santo. Esse pecado não será perdoado nem nesta era nem na que está por vir. O Senhor diz que esse pecado em particular custará a nossa vida eterna. Aquele que comete esse pecado será condenado a passar a eternidade no inferno. Mas nada, absolutamente nada, deveria ser mais importante para nós do que garantir que passemos a eternidade no céu. Mateus 7 versículos 21 e 23 diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, e Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, e nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. As pessoas que dizem Senhor, Senhor são pessoas na igreja, mas Jesus está dizendo que, embora estejam na igreja e conheçam a linguagem e os costumes, quando o dia do juízo chegar, vocês realmente têm um relacionamento comigo no coração? Não há lugar para hipocrisia em nossas vidas como crentes. Devemos amar e viver completamente para Deus a fim de passar a eternidade com Ele. Portanto, a pergunta é: quantos de vocês na igreja têm um amor genuíno por Jesus Cristo? Quantos de nós somos verdadeiramente salvos? Por outro lado, quantos são falsos, mas afirmam ser? Deus está ciente de que existem alguns entre nós que são impostores e hipócritas, por isso o julgamento deve começar na igreja. E eu me pergunto qual será o destino dos hipócritas na igreja, as pessoas que usam uma máscara e fingem ser algo que não são, as pessoas que afirmam conhecer e seguir Jesus, mas se comportam de maneira contrária ao Senhor. A Bíblia diz em Mateus 6 versículo 1, cuidado para não praticarem suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está nos céus. No versículo 5, diz, e, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. De forma alguma devemos ter a impressão de que somos nós quem podem julgar e determinar um hipócrita, porque, em última análise, é uma questão do coração, e somente Deus conhece o coração. Mas devemos examinar e julgar a nós mesmos para garantir que não somos os hipócritas mencionados na Bíblia. A mensagem aqui é verificar o seu coração. Em nosso mundo hoje, não apenas a maldade em todos os cantos, não apenas a tentação ao nosso redor, mas este mundo nos fornece tantas distrações. Muitas coisas competem pela nossa atenção diariamente, para ser sincero, podemos perder facilmente às vezes sem perceber o foco no que realmente importa na vida. Portanto, eu o encorajo a dedicar um momento para refletir se você está realmente vivendo para Jesus Cristo ou se está contente em colocar Jesus Cristo ao lado de tudo e de todos. A Bíblia, em Hebreus 3 versículo 15, diz, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. E sobre a questão de endurecer o coração, Provérbios 28 versículo 14 diz, feliz é o homem que está sempre reverente, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça.
O que significa ter um coração endurecido? Significa cegueira espiritual, insensibilidade em relação à beleza e glória de Deus, significa correr atrás dos nossos próprios desejos em vez das coisas de Deus. Um coração endurecido rejeita a Deus, mas, felizmente, em sua misericórdia, Deus oferece a possibilidade de mudar nossos corações. E quero que saiba que Deus pode mudar nossos corações. Ezequiel 36 versículo 26 diz: E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. 2 Coríntios 10 versículo 3 ao 5 diz: Pois, embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Este é um dos trechos da Escritura que realmente coloca as coisas em perspectiva. A Bíblia está nos dizendo aqui que, embora vivamos neste mundo, não devemos lutar nossas batalhas como o mundo faz. Na verdade, as armas que temos à nossa disposição não são armas físicas. Note como a Bíblia diz: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas que podemos acessar como filhos de Deus têm poder divino. São armas diferentes de tudo neste mundo porque são armas celestiais. E com a menção da palavra de Deus, essas armas têm o poder de transformar vidas, quebrar fortalezas espirituais e trazer pensamentos cativos à obediência de Cristo. Armas, geralmente, fazem as pessoas pensarem em armas físicas neste mundo, como um bastão ou uma arma de fogo. No entanto, a Bíblia diz em Hebreus 4 versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus. É uma arma poderosa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é uma arma que você pode usar contra o diabo. É uma arma eficaz contra o diabo. De fato, o que a Bíblia quer dizer quando diz, pois, embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Como crente, você não está lutando contra pessoas, não está apenas lutando contra circunstâncias, mas está lutando contra o espírito por trás da pessoa, o diabo por trás da situação. Pois, como diz a Bíblia em Efésios 6 versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, aqui está o que estou incentivando você a fazer hoje: ore pela vitória em todas as áreas de sua vida, declare as promessas de Deus em todas as áreas de sua vida, creia que há poder no nome de Jesus Cristo, há poder na palavra de Deus e através do seu Espírito. Quando oramos, podemos ter a confiança de que o Senhor está sempre perto daqueles que o buscam e o invocam. Acredite que Deus quebrará cada plano do inimigo, confie que o Senhor terá a palavra final em todas as questões relacionadas a você, os conflitos que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta, o Senhor tem a palavra final sobre tudo isso. Então, eu encorajo você, povo de Deus, a confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor, confiar em suas promessas, e você terá a vitória. Gostou da mensagem? Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino da notificação e receber novas mensagens.